A gente se planeja, poxa, vou comprar minha casa esse ano, vou estudar isso, vou fazer uma especialização daquilo, mas às vezes, geralmente, a gente não planeja muito qual o meu alvo, qual o meu objetivo com relação à missão que Deus me deu. Você que assiste a gente, pessoal daqui, todos nós temos uma missão que Deus nos deu dentro da Igreja de Cristo. Então, nós precisamos sempre estar nos aprimorando. Nós estamos fazendo uma série de reuniões, né, com a igreja, né, no início do ano a gente sempre, né, separa aí uns dias para a gente bater um papo aí, ver o que a gente errou no ano anterior e melhorar no ano seguinte. Eu levo muito a sério a administração eclesiástica e é algo que Deus colocou no meu coração, da gente estar sempre melhorando, da gente estar sempre se aprimorando, porque se nós somos um instrumento, eu uso muito essa ilustração, né? Nós somos um instrumento. Vocês gostam do Kennedy? É só eu que gosto do Kennedy. Eu falei que se eu fosse rei, eu colocaria uma lei que eu botaria o Kennedy nos pontos de ônibus. Brincando. Então você pega ali o instrumento do Kennedy, o saxofone, soprano, né? Aquele compridinho, parece uma flauta. E se você pega um saxofone, e esse saxofone ele está todo quebrado, ele está desafinado, se ele está ruim, o metal dele está arrebentado, enferrujado, você pode botar o Kennedy para soprar ali, né? Ele pode até conseguir arrancar alguma coisa boa ali, mas se o instrumento não estiver muito bom, o final, né? O produto final não é legal. Na nossa caminhada cristã é a mesma coisa, temos que estar sempre nos aprimorando, melhorando. Então, Guilhermina, é a mesma coisa no trabalho, né? Guilhermina está preta, de tanto sol, né? A gente precisa estar constantemente nos atualizando para a gente poder dar o nosso melhor para Deus. Tem um texto, se você quiser abrir, você pode abrir, Lucas 14, 28 e 29. O contexto aqui está falando sobre a renúncia, né, de você renunciar às coisas desse mundo para poder seguir a Jesus. Mas Jesus, ele dá dentro do ensinamento dele, ele usa uma ilustração, que ele fala de uma realidade. Então eu vou pegar essa realidade que o próprio Jesus falou, para poder basear aqui o que eu estou conversando com vocês. Lucas 14, 28 a 29 diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, sabe o que é uma torre? Né? Os pedreiros de plantão aí, né, trazem para o seu contexto aí. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Isso aqui é um texto, tem muita gente que não sabe que isso está na Bíblia. Mas você vê, Jesus está falando de um outro assunto, mas ele faz uma ilustração, uma ponte, porque Jesus usava muito dessa estratégia de oratória, para tentar mostrar realidade para o povo. Ele usa uma questão chamada planejamento. Então a igreja precisa planejar. Tem muita gente que ignora essa parte da administração eclesiástica, administração de igreja. Então a gente se preocupa muito com isso, porque se os nossos alicerces não forem bem planejados, é óbvio que existe Jesus na base. Jesus, a palavra de Deus, a fé, a parte espiritual, ela é o cimento principal. Se não tiver isso, querido, é uma empresa qualquer. E a gente está falando de coisas espirituais. Só que as coisas espirituais não ignoram as estratégias humanas. Ok? Então nós precisamos das estratégias humanas, da sabedoria humana, para poder trazer as coisas espirituais à tona. Você lembra da época da construção do templo de Salomão? Salomão teve que planejar a construção daquele templo. Ele conseguiu até a ajuda de fora do rei, se não me falha a memória, de Tiro e Sidom, se não me falha a memória. E esse homem, ele não sendo do povo de Israel, não sendo, né, da parte da família de Deus, esse homem ajudou com recursos para a construção daquele templo, e tudo estrategicamente planejado. Deus, ele deixa isso muito claro, e Jesus deixa isso muito claro no Novo Testamento também. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa igreja, ela se preocupa com isso. Para o pessoal que assiste a gente, que às vezes tem um volume de pessoas alternadas sempre em cada culto, início do ano é bom se a gente lembrar essas coisas. Eu, no decorrer desse mês de janeiro e fevereiro,
eu vou postar no grupo privado, particular, né, que a igreja tem no WhatsApp, essas informações, porque isso precisa estar muito evidente para cada um de nós. Nós, como igreja, precisamos estar todos unidos no mesmo foco. É óbvio que a Tamires vai gostar de uma cor específica. Qual é a cor, Tamires? Rosa? Qual é a cor que você gosta? Não gosta de nenhuma. Félix, qual é a cor que você gosta, Félix? Preto? Não, eu gosto de verde. Então, eu e Félix, e assim cada um aqui, você quer falar também, Letícia, a sua cor? É do Rafael também? Rafael, estamos juntos. Então, todos nós teremos gostos diferentes. Isso é óbvio. Essa individualidade, nesse aspecto, né, isso é sadio. Mas nós temos um objetivo em comum, não temos? Então, nós precisamos caminhar nesse objetivo comum. A igreja, ela tem missão, visão e valores. Vocês sabiam disso? Sabiam. E nós temos as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, qual é o site da igreja? Vocês lembram? www, vou dar uma dica. batistanovaesperanca.com. Esse é o site da igreja. Facebook da igreja. Batista Nova Esperança, Vila Cruzeiro, porque tem vários homônimos, né? Tem vários iguais, mas só um é de 83. Fazendo as minhas pesquisas, no Espírito Santo tem uma lá que é de 81 ou 78, não lembro, mas no Brasil inteiro, pelo que eu pesquisei, a nossa é a mais antiga. Temos também o YouTube. Qual é o YouTube da igreja? Nova Esperança IB. Nova Esperança IB. Cuidado que diferente disso vai cair em outro lugar. Mas o nosso logozinho é esse que está aí nas redes sociais, que é o peixinho ou o tubarão, como muitos falam. Por que eu estou falando isso? Porque estamos no início do ano, somos uma igreja de poucos recursos financeiros, e para a gente poder realizar, para a gente poder conquistar, a gente precisa divulgar o trabalho também da igreja. A igreja ela tem missão, visão e valores. Qual é a missão da igreja, gente? Está aí no site da igreja, está no Facebook da igreja. Missão: ser a igreja de Cristo e divulgar para o máximo de pessoas possíveis o caminho de salvação em Jesus, através do ensino das Escrituras Sagradas. A missão da igreja é o que nos norteia. A missão de uma organização é o nosso norte. Esse é o nosso objetivo. A visão é onde a gente quer chegar. É o nosso sonho. Visão da igreja: ser referência no ensino claro e objetivo do Evangelho de Cristo, capacitando pessoas no conhecimento bíblico e a sua prática, a fim que essas pessoas desfrutem da verdadeira salvação que há em Jesus Cristo e contribuam para uma sociedade melhor. É onde nós queremos chegar. A igreja precisa conhecer isso. Valores é o que a gente nutre, né? O que a gente compartilha. Amor a Deus sobre todas as coisas, Lucas 10, 27. Divulgar a mensagem de Cristo, Mateus 28, 19 e 20. União fraternal, João 15, 12. Responsabilidade com o ensino e leitura bíblica e com oração, Neemias 8, Josué 1, Tiago 5. Excelência em tudo que fizer, Colossenses 3, Tito 2. Perseverança, Romanos 5. Fé, Hebreus 11, se reunir como igreja, fortalecer uns aos outros e esperar a volta de Cristo, Romanos 1, Colossenses 3, Hebreus 10, 25, são os valores que a igreja nutre. Tudo que você fizer como igreja, todos os projetos que vocês vão trazer, quando eu estou falando de administração eclesiástica, eu falei para vocês que cada líder de cada ministério vai criar um projeto, né? Você vai orar, vai pedir a Deus orientação. Esses projetos precisam estar dentro, né, dessa temática, né, dentro dessa missão, visão e valores da igreja. Por último, para a gente terminar, a igreja também tem um código de ética. O que é um código de ética? Alguém pode me ajudar? Para eu não falar sozinho? Código de ética? Código de conduta? Lilson, está doido para falar? Não? É o que norteia o nosso relacionamento interno. E você que assiste a gente precisa saber como que a igreja trabalha. Lembra que eu falei no ano passado que eu ia divulgar coisas que eu divulgo só para a igreja, para o público em geral? Então, esse é o objetivo.
para que o público saiba como a igreja trabalha. Porque a igreja, infelizmente, ela tem um filme muito queimado por causa da realidade social que a gente vive hoje. Tem muito líder que frauda a igreja, tem muito líder que negocia princípios cristãos por causa de questões específicas. Aqui na igreja nós praticamos a disciplina eclesiástica. Então, se um membro, por algum motivo, ele errar, ele falhar, e esse erro for um erro obstinado, o que é obstinado? Continuado, constante. Porque se eu for disciplinar todo mundo que errar por errar, porque você comete erro, você dá uma falha, se você se arrepender e volta, zerou. Mas tem pessoas que, por causa de um problema, essa pessoa persiste naquela prática. A gente exerce a disciplina eclesiástica. Tem muita igreja que não exerce isso. Então, tem pessoas que cantam, que tocam na frente da igreja, que está com a vida toda torta. Mas o líder, para não perder aquela vantagem de ter aquele culto bonito, não é maneiro ter um culto bonito, com membros tocando, a igreja cheia, todo mundo... Mas se tiver podre aqui, para Deus vai agradar? Não. Então, isso não é negociado. Se existe um líder de uma determinada área da igreja, e esse líder está obstinadamente na prática do pecado, e você sabe o que é pecado, não sabe? Roubar, mentir, avarento, e por aí vai. Idolatria. Então, se o membro está numa constante prática do pecado, e a gente acha que pecado é só adultério, essas coisas, esse membro ele é disciplinado. Então, as pessoas que nos assistem aí fora precisam saber disso. Então, está no site da igreja, está aqui no mural da igreja, o código de ética da igreja. Como a igreja trabalha no seu contexto? Tenha comprometimento com a igreja, com a IBNE, como missão que Deus lhe deu nesse tempo. Priorize os trabalhos e as suas funções na igreja em detrimento a outras organizações religiosas. A prioridade sua como membro é o teu trabalho aqui na igreja. Se você tiver um convite, se você quiser ajudar um outro ministério, você pode, mas isso não pode bater de frente com o teu trabalho aqui dentro. Você tem que saber dividir o teu tempo. Faça tudo com excelência, faça o melhor, ou faça o melhor que puder. Use a sua autoridade sem ser autoritário. Respeite o outro como se fosse o seu superior. Ouça o contraditório e aceite feedbacks. Sabe o que é um feedback? Eu sentar com você e falar, só, Guilhermina, você errou nisso aqui. Peguei a Guilhermina hoje, né? É você sentar com o Félix, você errou nisso aqui, cara. Aí eu falei, não, eu não aceito. Tem que aceitar, filhão. Você tem que ouvir o contraditório. Questione de forma educada e respeitosa. O líder Michel, ele pode ser questionado? Não, que isso, gente. Eu sou o líder. Posso ser questionado, sim. Posso, sou humano. Isso é muito difícil de um líder falar, hein? Posso. Você pode sentar comigo e conversar. Vamos conversar. Não sou o dono da verdade, sou o líder de vocês. Deus me inspira e me ilumina, mas eu não sou soberano. Tem uma diferença. Então, questione de forma educada e respeitosa. Não deixe de fazer o que for de sua responsabilidade. Caso não possa fazê-lo, repasse para alguém habilitado, que realize e monitore a sua realização. Código de ética de trabalho. Caso falem de alguém para você, seja um pacificador, não repasse em verdade, se reúna com todos os envolvidos e promova a paz. Ao ser percebido ou ao obter informações sobre a conduta suspeita de algum membro, o assunto terá que ser levado à liderança para ser confrontado com o mesmo, a fim de ser constatada a veracidade e não disseminado inescrupulosamente, ganhando forma de fofoca. Cuidado com isso. Nenhum membro poderá participar de nenhuma organização religiosa de forma paralela aos trabalhos da igreja Nova Esperança, sem a ciência e aprovação da liderança da igreja. Isso é ética. De repente eu sei que o Robson é diácono de uma outra igreja. E o Robson não falou para mim. Estou brincando, tá, gente?
Aí, de repente, eu descubro que o Robson estava faltando uns cultos. O que houve com o Robson? Está doente? Não, o Robson agora é diácono da igreja X. Que isso? Como pode isso? Estou usando um exemplo bem, doido. Mas você não pode fazer nada em paralelo à tua igreja sem comunicar ao teu líder. Tem que ter aprovação dele. Nenhum membro, principalmente da liderança IBNE, assediará ou constrangerá ou convidará, trocando em miúdos, pescará fora do aquário de outrem, membros de outras igrejas a serem participantes da IBNE. Isso aqui não pode ser feito. Se eu souber, vou puxar a orelha. Você não tem que assediar membro de outra igreja para ser membro daqui. Se você souber que tem um membro que está procurando, uma pessoa que está procurando uma casa para congregar, aí sim. Assediar membro de outra igreja, não. Isso é ética. Você tem que ter ética. E o inverso é a mesma coisa, tá? Então não pode. Vamos lá? Qualquer pretensão de desfiliação da membresia da IBNE precisa ser informado antes de qualquer filiação ou constante frequência em outra igreja. Isso está no seu certificado de batismo. Se a Joana, Deus livre e guarde ela, um dia desejar sair da Nova Esperança, ela não pode frequentar uma outra igreja um mês, sumir dos trabalhos, abandonar a sua missão aqui nos trabalhos que ela exerce aqui, e do nada eu descobrir que a Joana está trabalhando em outra igreja já, e depois eu soube um recado de terceiros, que depois, quando ela já está já quase lá, trabalhando, fazendo tudo, Michel, eu estou saindo porque meu tempo acabou. Falta de ética. Você precisa, quando você está com desejo de sair, você já tem que comunicar. Michel, estou sentindo o desejo de ir para um outro lugar. Não estou frequentando nenhum outro lugar. Porque aí a igreja não investe na Joana. Que aí a igreja não gasta tempo com a Joana. Que aí a igreja, já sabendo que a Joana vai para outro lugar, vou abençoar a Joana, eu falo, Joana, é isso que você quer? É o teu desejo? Deus te abençoe. Mas imagina, eu boto cargos nas costas da Joana, invisto na Joana, perco tempo não, ganho tempo conversando com a Joana, e a Joana, uma hora ou outra, Michel, estou indo embora. Então, com antecedência, informe. Está todo mundo entendendo? Está todo mundo feliz? Está com um sorriso? Dá um sorriso para mim. Que bom. A IBNE será notificada imediatamente por qualquer líder que esteja iniciando ou para iniciar um processo de migração para outra igreja, ou pastor que esteja iniciando ou para iniciar a participação de processo de sessão pastoral em outras igrejas. Isso é ética. Eu não posso estar participando de um processo, eu sendo pastor de uma outra igreja, e não informar a igreja, independente de qual seja o motivo. Precisa informar pelo menos para a liderança da igreja. Isso é ética. Isso aqui está no site da igreja, vai ficar no mural e está agora entrando na mente de vocês. Estamos em culto. Isso aqui faz parte da nossa forma de interagir um com os outros. A igreja não fornecerá valores monetários ou bens patrimoniais, cesta básica, auxílio isso, auxílio aquilo, Bolsa Família, a qualquer pessoa que se apresente solicitando aqui na igreja, independente do motivo. Jamais. Casos especiais passarão pela análise da igreja ou da liderança. Qualquer pessoa que entra aqui na igreja, o perfil sempre é o mesmo. Escute isso, igreja. Sou o líder de vocês. Um dos meus papéis como líder é ensinar vocês, é orientar vocês. Eu não estou aqui só para encher linguiça, não. Eu estou aqui para ensinar vocês. Deus me deu essa responsabilidade. Então, quando eu oriento vocês, pode não, é o próprio Deus orientando vocês também. O perfil é sempre o mesmo das pessoas que passam aqui pedindo ajuda rápida. Elas têm pressa, sempre vai vir com o mesmo diálogo, tenho pressa. Fica no culto, é o teste. Fica no culto, espera o culto acabar, que nós vamos conversar com você. Não posso esperar, tenho pressa. Esse é o primeiro sinal de que está errado. 2, frequentei igreja há muitos anos. Frequentei igreja há muitos anos. É sempre assim. Frequentei igreja há muitos anos. 3, o meu problema sugere que eu vá para longe, muito longe. Nunca é assim, eu moro aqui no Cruzeiro, estou com um problema aqui. Dificilmente. Geralmente, estou em Campo Grande, estou em Bangu, estou lá para dentro de Olaria, do outro lado. É sempre assim.
Qualquer pessoa que aparecer aqui, não precisa me chamar. Os diáconos já sabem disso. Bateu ali na porta, quero conversar, quero desabafar. Querido, estamos em culto. Faz o seguinte, senta aqui que Deus vai falar com você. Depois, no final do culto, daqui a 1h30, nós vamos sentar e a gente vai conversar. Esse é o Não, mas eu preciso conversar agora, desabafar agora. Senta no culto. Não podemos conversar com você paralelamente. Entra no culto, senta aí, vamos ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu sou crente há muito tempo. Então, se você é crente há muito tempo, você vai entender a palavra de Deus. A não ser que seja uma pessoa da denominação, né, que chega aqui, eu queria falar com o pastor, não posso ficar. Você vai saber quem é da denominação. Quando não é, você vai perceber. E é sempre esse mesmo perfil que eu falei para vocês. Então, a igreja não é autorizada a dar recurso financeiro, ajuda assistencial, nada. Por quê? Porque nós precisamos conhecer essa pessoa antes, porque a igreja já sofreu problemas no passado por conta disso. Então, isso vale para todos. Antes de qualquer ajuda social, será necessária uma visita prévia nas dependências do favorecido, para se conhecer a real situação da pessoa e da família, constatando a veracidade dos fatos. Somos crentes, mas não somos dementes. Precisamos ser simples como pombas, mas prudentes como serpentes. Você percebe que em muitos casos as pessoas chegam chorando, já choraram nos meus pés, já choraram nos meus pés, já choraram nos meus pés. E depois de 3 meses nós descobrimos que era uma fraude. Então a gente não pode se equivocar mais. Então chegou aqui, segue as orientações. O cuidado e zelo sobre o patrimônio da igreja é de responsabilidade individual do líder, certo ou errado? O cuidado e o zelo sobre o patrimônio da igreja é de responsabilidade individual do líder. É de quem? Cada membro. Não apenas frequente a igreja, seja igreja. Lembra do dolinho? Seja igreja. Seja igreja. Não use a igreja como um supermercado da fé. Exercite seus dons e sirva a Deus como igreja. Caso algum membro esteja vivendo numa prática obstinada e constante de pecado, contrária aos princípios bíblicos e denominacionais, sem arrependimento e mudança, esse entrará em processo de disciplina eclesiástica para se tratar, ficando ausente de qualquer trabalho de exposição pública e à frente de liderança. Poderá participar de serviços administrativos e de bastidores. Com isso, protegerá a si próprio, o nome de Cristo e de sua igreja, no qual representa, evitando constrangimentos e escândalos públicos. Caso o problema não se resolva e persista, será levado ao conhecimento da Assembleia Administrativa. A Igreja Batista funciona dessa forma. Somente membros oficiais recebidos pelos meios legais, já especificados no Estatuto da Igreja, capítulo 2, artigo 7, quais são? Batismo, reconciliação, transferência e aclamação. Somente essas pessoas poderão participar à frente de programações, ministérios e lideranças. Excetuam-se membros que de outras igrejas estejam em comunhão com as suas igrejas de conduta idônea sob a análise da igreja. Isso é, pessoas de fora que participam de algum culto que você saiba, a liderança saiba que elas participam fiéis na sua igreja, não tenham nenhum problema. No aniversário da igreja nós tivemos ajuda de irmãos de outras igrejas. Eles participaram porque nós sabíamos da conduta idônea deles. Agora, qualquer caso diferente não pode. Então, gente, cantar aqui na frente, se você não é membro, que foi aceito por aclamação, batismo, transferência, reconciliação, não pode. Amém, irmãos? Não pode. Então, não convide, não assedie, não chame de fora. Não pode, tá bom? Nunca se esqueça que, além de representar a Cristo, você representa a imagem da sua igreja. Cuidado com a sua conduta. Defenda a sua igreja. Promova o Evangelho e siga a Cristo. No passado, e eu termino com isso, algumas pessoas, no passado, muito distante, as pessoas elas ouviam falar sobre problemas dentro da igreja, que estavam sendo tratados pela liderança da igreja, e no caminhar dessa situação, pessoas da rua souberam, porque se tornou público, a pessoa já estava num trâmite já para ir para a Assembleia Administrativa, e chegou ao meu ouvido que,
pessoas de fora da igreja criticavam, pô, mas que igreja, que líder é esse? Essa igreja tem pastor que vê, né, acontecendo essas coisas e não fala nada? E eu, né, fazia uma observação assim, mas vocês, como membros, isso não aconteceu uma vez só não, foram várias vezes, em várias situações, até antes da minha liderança eu observava isso. Falei assim, você como igreja, você precisa falar e defender a sua igreja. Olha, a liderança está ciente, olha, esse caso está sendo tratado, a igreja está sabendo o que está acontecendo, não está oculto. E assim como vocês souberem também de pessoas que não são mais membros da igreja, como já aconteceu também no passado, de pessoas que não eram mais membros da igreja, estavam fazendo coisas que não devem, e ouviu-se falar, olha, mas aquela pessoa não é membro da igreja? Uma vez uma pessoa que nunca foi membro dessa igreja, nunca foi membro, nunca. Eu estava num treinamento com as meninas, e uma pessoa de uma outra igreja, olha como isso é histórico, a pessoa chega, aquela pessoa que casou grávida na sua igreja. Eu falei, que casou grávida? Eu falei, eu não lembro disso, como isso? Uma situação do passado. E eu falei, mas nenhum membro da minha igreja, assim, viveu uma situação assim, não lembro disso. Aí citou o nome da pessoa, eu falei, não, peraí. Essa pessoa nunca foi membro da minha igreja. Ah, não? Ah, pensei que era. E até onde eu sabia, essa pessoa frequentava, era membro da igreja desta pessoa que estava falando isso. Mas para ela, era daqui. Olha o problema. Então, defenda a sua igreja. Aí ali eu falei, não, olha só, peraí. A minha igreja trabalha muito sério essas coisas, essa pessoa nunca foi membro da igreja, não. E não tinha nenhum problema dela ser, pecar e a gente tratar, não tem problema. Mas o problema é que isso é uma inverdade, ela nunca foi membro da igreja. Que a pessoa saiu, está no mundão aí. Então, a gente precisa defender a nossa igreja. Precisamos servir a Cristo, tomar muito cuidado com a nossa conduta. Para o pessoal que acompanha a gente, conheça a gente. Às vezes você ouve coisas falar por causa do contexto da realidade que nós vivemos, procure a liderança daí. Eu sou o líder da igreja, o pastor Márcio está aqui, é o pastor interino da igreja. Você conhece a liderança daí, nos procure. Não vá por meias verdades ou por inverdades. Converse conosco. A igreja é muito solidificada e ela é muito responsável nas suas responsabilidades administrativas e espirituais. Quem nos conhece sabe disso. Nós temos um feedback lindo, maravilhoso de muitas pessoas que nos assistem. Conversava com uma pessoa um tempo atrás, a pessoa falava assim, eu sento na minha casa, ligo a minha televisão, boto lá grandão no culto da igreja e fico acompanhando. E olha, é bênção, a qualidade é igual a do Malafaia. Olha só, gente, isso é glória para Deus, porque um dos nossos objetivos é fazer tudo com excelência. Não é para pôr maldinha nas costas, não, é porque é para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. Então, se você que acompanha a gente vai ter esse momento agora, nós temos 2 pessoas que contribuem com a gente mensalmente aqui na igreja, e quarta-feira, né, eu queria agradecer, não vou citar o nome, mas uma pessoa que sentiu o desejo também, não é membro da gente, mora em outro estado, e sentiu o desejo de ajudar a gente. Deus te abençoe, você sabe onde a semente está sendo plantada, e essa semente aqui é muito bem plantada. Estivemos conversando aqui com o Ministério Infantil e vimos o semblante de uma criança que mudou por causa do relacionamento como igreja. Isso é maravilhoso, isso meu coração arde de alegria quando você vê uma criança te abordando e falando assim, tio, tem igrejinha hoje? Hoje não. Poxa, porque você sabe da importância do trabalho que você exerce aqui. Tia Sandra, você é muito importante para o reino. Francisco, você é muito importante para o reino de Deus e para a missão dessa igreja, e cada um aqui, precisamos exercer. O seu Manel aqui, meu pai com 85 anos, você é muito importante para o reino de Deus, precisamos agarrar coisas para fazer e praticar o serviço cristão. Estamos começando um novo ano, novos desafios, e a gente precisa arcar com muita coisa. O pessoal que está em casa, muitos vão pagar agora no início do ano, e DPVAT, né, que tem uma luta aí, mas vai pagar, IPVA, IPTU, e os seus gastos com material escolar e tudo, a gente sabe. Igreja também tem essas, de um outro aspecto, óbvio, né, mas tem os seus gastos, e a gente estamos aí num processo de atualização do nosso CNPJ, uma atualização histórica desde a fundação da igreja,
e era uma preocupação antes de eu assumir, a gente está nessa luta aí, muito dinheiro já foi lançado, falei na quarta, vou repetir hoje, já gastamos em torno de 3.450, se não me falha a memória, de gastos cartoriais e jurídicos para tentar resolver isso aí, está caminhando, isso tudo é dinheiro, então toda a oferta, toda a contribuição, ela é muito bem-vinda, que Deus nos abençoe, vamos adorar a Deus.